Iniciando mais um episódio do podcast Salto Agulha, o podcast só delas. Eu sou Flávia Zagueto, eu sou especialista em inteligência emocional para mulheres. E eu sou Carol Lima, sou jornalista e estrategista de posicionamento de marcas. Eu sou Rita Ferreira, sou empresária na área de marketing e uma das líderes do Só Delas. E antes da gente falar da nossa convidada, já aproveita para se inscrever no nosso canal e também curtir esse episódio. E hoje a gente está aqui com uma mulher de fibra, uma mulher que vai trazer uma história incrível. Eu já parei na dela aqui, porque ela é visionária, uma pessoa que descobriu um nicho maravilhoso, ela está atuando, ela não esperou para depois. Ela foi e fez e está acontecendo. Você já vai conhecer a história dela, eu vou pedir para ela se apresentar. Essa é a Cris. Cris, fala pra gente, né, seu nome, né, e fala o que você faz pra gente começar aqui a conversar sobre isso. Então, muito prazer de estar participando com vocês. Meu nome é Cristiane Goldner, eu trabalho 30 anos com oftalmologia e hoje eu sou mentora e consultora e treinadora de secretárias, de funcionários de clínicas de oftalmologia, para médicos que estão iniciando. Então, eu trabalho com os olhos, mas de uma forma diferenciada, de uma forma dos bastidores, como uma clínica funciona de verdade. Cris, conta pra gente, então, como que você transformou aí toda essa experiência de 27 anos atuando, primeiro como secretária, e aí depois você criou esse método estruturado aí para ajudar consultórios, secretárias a ter uma gestão mais eficiente, os médicos também. Conta pra gente como é que foi esse passo a passo. Então, eu comecei a trabalhar em 1996. Esse ano eu completo 30 anos que eu trabalho com o oftalmo. Então, em 27 anos eu dediquei a uma família. Eu comecei com o médico, trabalhando com o médico. Eu entrei para poder substituir a sua secretária que estava de licença maternidade. Ela não retornou e eu fiquei. Então, com isso, na época, eu fui abraçando várias coisas, serviços de banco, né? Não tinha internet bank, serviço de faturamento e tudo. Então, eu fui aprendendo na prática. Eu não tinha ninguém para poder me ensinar, eu não tinha Google para poder pegar informação, eu não tinha ninguém para me dar processos claros que eu teria que seguir. Então, eu fui desenvolvendo, durante todos esses anos, um jeito de trabalhar. E 27 anos dentro da mesma clínica, vendo a clínica crescer, vendo a pessoa física se transformar na jurídica, me trouxe uma bagagem muito grande. Então, o que eu ensino? Eu ensino aquilo que eu gostaria de ter aprendido. É aquilo que eu gostaria que alguém sentasse do meu lado e falasse, olha, é assim, assim, assado. Então, o método que eu criei, ele chama Simplifique Seu Consultório, justamente por causa dessa ideia. O simples nem é tão simples, né? Aquela frase do óbvio que precisa ser dita é verdade. Uhum. Às vezes o que a gente vê hoje em dia, né, é uma geração mais diferente do que a nossa quando a gente começou a trabalhar, porque a gente não trabalhava para comprar as coisas pra gente, na maioria das vezes, pelo menos no meu caso, foi para ajudar em casa. Uhum. E com isso eu fui desenvolvendo muitas responsabilidades. Então eu saí de um consultório e montei uma clínica. Então, assim, cada sala que foi agregando, cada móvel, cada convênio, cada cliente, trabalhando 27 anos, os amigos se tornaram, os clientes se tornaram amigos, né? Então, assim, eu fui consolidando isso. E quando eu pedi para poder sair, mesmo trabalhando quase 3 décadas para esse médico, eu já estava com alguma coisa em mente, porque dentro do consultório, pelo fato de eu ser a Cris que trabalhava com o doutor fulano de tal e tudo, eu já prestava esse serviço de consultoria sem receber por isso. Uhum. As pessoas me perguntavam, né, me pediam indicação de funcionário, me perguntavam como que eu tinha conseguido fechar um convênio, conseguir um convênio para a clínica. Então eu vi que ali era uma oportunidade de expandir, tanto para os médicos que queriam dar um upgrade na clínica, ou para aqueles que estavam começando, porque são muitas dificuldades mesmo. Então, durante esses 30 anos, eles estão sendo agora trabalhados na prática. Assim, de uma pessoa que ficou 30 anos dentro de consultório. Não é algo teórico, é algo bem prático, é algo simples, mas muito importante para uma clínica funcionar. É extremamente importante, né? Porque se a gente parar para pensar,
os médicos, eles fazem uma faculdade ali de medicina e aquilo é muito difícil passar e fazer, completar e tal. Só que não só os médicos, né? Acho que vários tipos de profissional. Eles saem da faculdade sem nenhuma noção de como administrar um negócio. Verdade. Sim. Eles não estudaram administração, não tem aula de administração para esse pessoal. E aí ele sai ali, faz lá os estágios que ele tem que fazer, mas a hora que ele resolve montar uma clínica, por onde é que ele começa, né? Por onde que ele começa? Então, Exatamente. isso aí é maravilhoso. Sim. Ele já tem ali a sua expertise Sim. para ajudar ele nisso. Sim. E isso foi uma coisa tão, assim, passo a passo mesmo, né? Eu coloquei estrategicamente esse nome, o Simplifique Seu Consultório, porque é uma forma simplificada mesmo, né? É passo a passo. Desde um projeto arquitetônico, de você contratar uma arquiteta, de conseguir um alvará, de conseguir uma clínica ou um consultório para poder funcionar dentro das normas, né, da ANS e tudo isso eu participei. Então, assim, são 30 anos de oftalmo, mas com uma bagagem muito grande. Né? Eu lembro que eu era chamada de administradora sem diploma, e na época eu ficava muito triste. Eu ficava me sentindo menor por causa disso. Até que um dia eu peguei e falei com um dos gestores que administradores tinham muitos, né? Então, assim, eu não achava que era uma falta de opção, mas era uma questão que realmente, na prática, isso que a Rita falou é uma coisa muito importante, eles não estão acostumados a gerir. Né? Eles não sabem gerir pessoas, gerir funcionários, gerir processos, fidelizar pacientes, isso não é deles. E ainda tem uma coisa atrás dos médicos que é quase uma filantropia. Não se pode ganhar dinheiro sendo médico, né? Você está tendo um ofício quase sacerdotal. Então, você conseguir colocar uma clínica em funcionamento, sendo bom para os dois lados, vendo o lado do médico e vendo o lado do paciente, oferecendo um serviço de qualidade que vale a pena você pagar por aquilo, eu acho que esse é o meu diferencial. Eu consigo olhar para os dois lados, tanto para o lado do paciente, porque eu também sou uma paciente, e para o lado do médico, que a gente sabe que também é com tanto esforço para chegar a montar uma clínica. São vários anos de estudos, são estudos que não param. Né? Pegando o gancho nessa pergunta que a Rita fez, quais são assim os principais erros que os médicos em início de carreira eles cometem? Você consegue assim apontar alguns que são mais importantes e prejudicam mais naquela gestão ali do consultório? Então, quando eu comecei, uma das coisas assim, ninguém trabalhava em consultório, não tinha vaga no Tribuna de Minas para vaga de recepcionista no consultório médico. Não tinha isso. Era mais indicação. Só trabalhava por indicação, era um mercado bem fechado. E às vezes essa indicação nem sempre ela valia a pena, sabe? Então, assim, um dos principais erros que eu vejo é na hora da contratação e na hora de organizar os processos dentro da clínica. Por quê? Porque na cabeça do doutor ou da doutora tá tão óbvio aquilo, que aquilo não é passado para o funcionário e aquilo se torna um problema, sabe? Não tem clareza. Não tem né, clareza. dos processos. Ele não tem clareza e a pessoa Não que tem está trabalhando treinamento nenhum. não tem treinamento nenhum. E se tiver troca de funcionário de um dia para noite, trocar uma funcionária, Sim. Se não tem começa processo, tudo de novo, tudo tem um de processo. novo, exatamente. Quando eu comecei a trabalhar, quem me ensinou, claro que era na época de papel, de planilha e tudo, então era você escrever, olhar ali o que estava perguntando e preencher com os dados do paciente e do convênio e tudo. Só que hoje em dia, com essas mudanças, né, a todo instante, porque a medicina ela vai mudando todo ano, né? Todo dia, tecnologia envolvida, Sim. convênios. Inteligência artificial. Exatamente. E os próprios pacientes, né, na verdade. Então, se você não tem um treinamento de excelência para a equipe que trabalha com você, e se a cultura dos funcionários ela não bate com a cultura do médico, fica muito difícil. Sabe? Eu mesma já quase troquei de médico por causa da secretária. Tá vendo? Um atendimento muito ruim. Muito ruim. Já Muito peguei ruim. também Em todos os secretária sentidos. que protege tanto
a médica que você não tem acesso. Também Muito isso Aham. já vi acontecer. Então, uma das coisas que eu tive durante todos esses anos foi empatia, né? Acho que na minha época eu nem falava tanto dessa palavra, mas eu sempre me coloquei no lugar da pessoa que está me ligando. Se eu trabalho com oftalmo, né? O olho é uma coisa tão melindrosa, é uma coisa tão delicada, eu acho que a gente já tem uma tendência a se automedicar tão grande, mas os olhos, todo mundo tem medo. Ninguém pinga qualquer colírio, ninguém faz qualquer coisa, ninguém usa uma receita. Então, quando uma pessoa me ligava desesperada querendo um encaixe, eu sempre me coloquei. Sabe? Eu sempre me coloquei no lugar daquela pessoa, eu sempre tentei atendê-la da melhor maneira possível, e se eu não conseguisse, porque eu dependia da outra parte, que era o médico, eu tentava acalmar e resolver aquele problema. E com esse jeito, eu fui fidelizando esses pacientes durante esses 27 anos. Porque a psicologia aí de lidar com a pessoa é mais Exatamente. importante do que a parte burocrática. Sim. A parte burocrática qualquer um faz, mas o seu tato, a Exatamente. empatia com a pessoa que está do outro lado, muitas vezes idosos ou pessoas carentes, que às vezes vão pro Sim. médico, são sozinhas, às vezes chega na cadeira ali, não tem nada, mas marca a consulta para ter alguém para conversar e ouvir. Exatamente. Escutar, e quem tá ali na frente, no caso, o trabalho que você fez aí, que agora você tá treinando pessoas para fazer, Sim. é a porta de entrada para essas pessoas. É a primeira pessoa que aquele paciente vai ter o contato. Então, Isso, né? antes do médico ser bom e agradar aquela pessoa e fidelizar, quem já começou essa fidelização foi a secretária. Isso. E se ela não Sempre tiver é. treinamento, o médico está perdendo Tá dinheiro e não está perdendo nem e não- sabendo. Ele não Exatamente. sabe. Nem ele sabe não o que sabe. acontece na recepção. Exatamente. Porque se ela protege a agenda, ela não quer uma agenda lotada, ela não quer um consultório cheio, ela não quer sair depois do horário. Se isso não for muito bem esclarecido logo no começo, quantas e quantas vezes eu mesmo já presenciei isso, de eu tentar marcar uma consulta para mim, e eu mesmo sendo do ramo, a pessoa me conhecer e a pessoa falar não. Exatamente. Sabe? Sem saber por que eu estava querendo. Então, a secretária, ela tem esse poder. Se eles tivessem essa visão, que a pessoa que atende o telefone não é só a pessoa do telefone. Ô, gente, a gente sabe quando a pessoa está com boa vontade de atender a gente pelo telefone. Você sabe Tom que a de pessoa tá voz, sorrindo. sorrindo com a voz. É. Exatamente. Eu acho que no Covid a gente participou, a gente pegou um pouquinho disso, né? Por quê? Porque a gente via muito pelos olhos, né? Por causa das máscaras e tudo. E no consultório é a mesma coisa. Pelo tom do atendimento da pessoa da telefonia, do PABX, do call center, você já vê se é uma clínica acolhedora ou se você já barra ali naquele pedaço. E até porque hoje com o WhatsApp, né? Hoje tudo muito rápido, as Sim. pessoas querem solução rápido. Sim. Então, assim, se você não consegue dar um retorno rápido, aquele paciente já desistiu daquela Ele desiste. consulta. Tem muita já oferta. desistiu daquele médico e já está Sim, procurando outro. exatamente. Ele pode até gostar do médico, mas ele tá procurando uma solução. Ninguém liga para médico à toa, né, gente? Exatamente. Ainda mais um oftalmo, né? Não é uma coisa agradável Outro de dia ir, de aconteceu- dilatar. Aconteceu comigo exatamente isso, né, Rita? Eu tava com conjuntivite, aí eu liguei pro lá de São Pedro, que é onde que eu moro. Ah, não, é só tal dia que ele atende. Eu não podia ficar de conjuntivite até semana que vem esperando uma consulta. Sim. Aí eu pedi indicação, a Rita me passou uma excelente, me atendeu no mesmo dia, Sim. porque a gente já presta Que, inclusive, serviço. foi a Cris quem me indicou. E a gente já presta serviço pra ela também juntas. Que legal, E Fabiana. aí foi assim, me passou um colírio, no outro dia meu olho já tava bom. Tá vendo? Então, assim, a gente precisa dessa agilidade, precisa dessa proatividade, desse Sim. atendimento mais humano mesmo nos consultórios, porque muitas vezes é aquilo que você falou, ele tá com uma urgência muito grande Exatamente. de resolver, né? Exatamente. E não é só um óculos, né, gente? Não. Não é só um óculos. Eu Para que quem diga. tem 2 graus de miopia, não vou nem colocar 5, 10, nada disso. Mas para quem tem 2 graus de miopia e já usa óculos ou usa uma lente de contato e tudo, se ele fica sem óculos ali, ele tá numa urgência. Nem fala. Ele não tá enxergando, Nem fala. não é, Rita? Com certeza. Então, assim, é você se colocar. Se ela souber, sabe aquele ditado que você só sabe da dor de dente se você tiver uma? É a mesma coisa com essa questão
da área da saúde, eu acho. Sabe? Só quem sabe a dor de uma conjuntivite Sim. que se coloca no lugar de uma pessoa que liga desesperada por uma conjuntivite. Então, assim, mas por que acontece isso? Porque, às vezes, a funcionária, ela não sabe o que é urgência e o que é emergência. Eu já peguei clínicas que os funcionários não sabiam quais eram as especialidades que aquela clínica atendia. Então, como que uma pessoa do telefone, se ela não for treinada, ela vai saber que uma conjuntivite não dá para esperar uma semana? Que uma pessoa que faz uso de óculos com 5 graus não enxerga nada, se o óculos dele quebrou, ele precisa de uma... Entendeu? Eu sei como é que é, eu passo por isso. Eu, inclusive, eu perdi a visão de um olho. Eu acordei já com a vista embaçada. E aí eu liguei, eu já fazia acompanhamento com uma médica, que eu tenho baixa visão. E aí, no dia seguinte, eu estava operando. Se não fosse essa urgência. Exatamente. Eu tive descolamento de retina. Se não fosse, se ela não me atendesse no mesmo dia. E eu tinha que fazer essa cirurgia com urgência. Né? Essa é uma das urgências que a oftalmo tem. Na verdade, é emergência. É emergência. Nem sabe é urgência. Por quê? Exatamente. Porque quando aparece um paciente com descolamento de retina, realmente ele precisa ser... Exatamente. Ele precisa... Pelo menos no dia seguinte já tá operando. E ele precisa ir para casa para não ficar andando e a retina ir descolando. Pois é. Então, assim, são detalhes que dentro do oftalmo, dependendo da especialidade do médico, ela faz total diferença. Quem trabalha com retinólogo sabe disso. Quem trabalha com glaucoma sabe disso. É uma das doenças que mais cega na oftalmologia. É o glaucoma e a diabetes. Sim. Então, as pessoas ainda conseguem ver o médico ainda como oculista, entre aspas, né? Só lembra de ir no oftalmo quando perde o óculos, ou tá achando que o óculos tá ruim, ou quebrou, ou perdeu a lente de contato. Então, assim, as pessoas não sabem a importância de um exame de fundo de olho bem feito. Detecta tumor, gente. Então, assim, e isso são o quê? Anos e anos de experiência vendo pacientes com esses tipos de problemas, chegando, achando que era um problema normal de óculos, e quando via no final do frigir dos ovos era uma outra coisa completamente diferente. Então, assim, o treinamento ele é essencial por causa disso. Cris, e você falou uma coisa aqui no nosso papo, você falou que no início você sofreu um preconceito grande ali, porque você era chamada de administradora sem diploma. Sim. Como é que você lidou com isso e como você conseguiu se posicionar para você ter hoje essa confiança e tantos clientes assim que você ajuda a transformar essas realidades? Muita terapia. Muita terapia. Muita terapia. Porque eu me sentia mal. Eu me sentia muito mal. Sabe? E, na hora que eu escutava que você ganha igual um administrador, você ganha quase igual um anestesista, você ganha igual fulano e tal e tudo, eu me sentia diminuída. Sabe? Porque eu não sou formada em administração mesmo. É como se você não tivesse feito por merecer ganhar aquilo tudo. Você não merece ganhar tudo isso. Por que você está fazendo isso? Duvidava e tinha aquela síndrome da impostora, Claro. Na frente eu não demonstrava. Mas por trás eu chorava. Imagina. Por trás eu falava assim, eu preciso de um diploma, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso disso para me posicionar aquilo que eu já sabia. Até que uma dessas sessões de terapia, igual eu falei, foram muitas, né? Ela falou assim, você já percebeu o tempo que você tem de experiência? Ou o que você adquiriu de experiência durante todos esses anos? É uma escola na prática, né, gente? Prática da vida. Exatamente. Então... Eu vou te falar que faculdade nenhuma é ensinar o que vezes você sabe. Exatamente. E a gente não percebe esse valor. Então, assim, sabe? Porque a cultura é de estudar, é o diploma. E quando você escuta isso de um homem, aquilo te intimida de uma forma, sabe? Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, é claro que ela é mais estudada que você e tem mais títulos que você e certificados que você e tudo, e duvida da sua capacidade. Você precisa realmente olhar para si e ver o que você está fazendo ali. E minha psicóloga falou isso mesmo. Ou ele está com muita falta de opção, mas eu acho que não é isso. No mercado tem muitos. Ou você é muito boa e ele não quer admitir. Sim. E
E eu aí fui pela você- segunda opção. Eu falei essa Aí você frase com adotou esse ele. discurso. Exatamente. Quanto menos É. admite, menos a consciência dele te paga menos, ele te oferece menos Sim, dinheiro. sim. E aí ele não precisa te pagar tão bem, Sim, não é? é Aí você verdade. se posicionou. Conta Me como é que foi. posicionei. Assim, eu comecei a ficar. Essa foi uma das frases, né, gente? Eu sou de uma época ainda que assim, ainda tinha muito preconceito de secretária com médico, né? De você trabalhar muitos anos e tudo, as pessoas levarem para um outro lado. Isso foi uma das. Né? Fora as coisas que a gente escuta de paciente, escutava de representante. Então, assim, era um mundinho muito fechado. Né? Machista, Machista. Mas é engraçado porque a gente ainda vive isso hoje. Sim. Né? Muito ainda. Infelizmente, a gente ainda... O homem, ele ainda quer medir força com a mulher, né? Ele não consegue entender o papel de cada um e que cada um é bom naquilo que faz, né? Não é um complemento, né? Não é uma disputa. Uma disputa É uma de disputa, gênero quase, exatamente. Então, quando eu escutava isso assim, olha, acabava com a minha autoestima, acabava com a minha segurança. Quando tinha reuniões mensais, eu não dormia à noite, porque eu queria estar com tudo na ponta da língua, supondo todas as perguntas que ia me fazer, porque eu não podia gaguejar. Então, assim, foram muitos desafios durante muitos anos. Então, na hora que ela abriu os meus olhos, ela falou assim, você já pensou que ele poderia ter te trocado por inúmeros administradores Com diploma? com diploma? Exatamente. Então você era boa, né? Ele só Então, não queria admitir. exatamente. E, gente, e como é difícil pra nós a gente aceitar que a gente é boa numa coisa, né? É. Por mais que as Enquanto a pessoa pessoas... que quer diminuir, ela Sim. é boa naquilo que ela faz, tem que diminuir a gente. Exatamente, é uma coisa impressionante. Por mais que você tenha certeza daquilo que você faz, daquilo que você está fazendo e tudo, como que uma fala negativa ou uma fala que te intimida de alguma forma, ela pode destruir tudo aquilo que você construiu. É porque a gente, na verdade, nosso desafio maior é com a gente mesmo. Sim. Porque, assim, ter uma autoconfiança inabalável é algo que você tem que construir por muito tempo. Você tem que levar muita lambada e você tem que ter uma autoestima bem fortalecida. Não é da noite pro dia. Tem pessoas que têm facilidade com isso. Mas a maioria não. Principalmente as mulheres que passam por tantas situações desde a infância. Né? Sim. Então, acaba que a gente se abala com opiniões. Só que quando você hoje, eu tenho certeza que hoje, você já não tem mais Não. né, essa fragilidade Não toda. tenho. A gente vai curtindo, vai ficando couro grosso, né? Eu tô antifrágil. Justamente. E com A gente vai isso, apanhando. quando você entende quem você é de verdade e sabe Isso é tão da tua importante, né? capacidade, da sua potencialidade, o que você vai fazer nesse mundo, Sim. e você tá certo, o propósito que você tem, e você tá nele, acabou. Exatamente. As pessoas Sim. pode cair uma avalanche de pedra na sua cabeça, você vai ficar lá, Exatamente. imbatível, entendeu? Mas até a gente chegar nesse ponto que você chegou, Sim. existe A um gente sofre, caminho. sofre. A gente quebra a Sofrimento. cara, a gente se lasca, a gente chora muito. Mas vale a pena também. Vale. Porque hoje você tá realizada. Sim, tô muito realizada. Quando eu pedi para poder sair, que era uma coisa que eu achava que nunca isso ia acontecer, que era quase um cargo vitalício, porque foram quase 3 décadas, né, gente, Sim. trabalhando, Você se aposentou lá. entre aspas, sim, né, para um ramo específico, uma família específica, e tudo, e você sair e recomeçar e tudo, é muito difícil, né? Eu tive a sorte, e graças a Deus, a competência, né? Não foi só a sorte, quando a sorte chegou eu estava pronta. Eu tive a competência que assim que eu saí daqui, eu fui para Lafayette. Eu fiquei trabalhando em Conselheiro Lafayette durante 1 ano e 2 meses. Eu fui para poder levantar um departamento que não existia na clínica. Eram médicos jovens, 4 oftalmologistas, 3 eram sócios, e uma clínica muito bem equipada, muito bem montada, com centro cirúrgico próprio, aquilo que é sonho de consumo de qualquer oftalmo. Só que não tinha esse departamento de orientação cirúrgica. Não tinha. E ele tinha uma demanda muito grande de paciente, mas isso não se convertia em cirurgias. Então, eu fui para lá para levantar esse departamento.
E pra mim, realmente foi uma mudança de cidade, indo segunda-feira, voltando na quinta-feira, ficando esses dias todos fora da minha casa, fora da minha cidade. Eu lembro disso, eu peguei essa época Lembra? Isso, a gente trabalhando juntas. Então, assim, foi difícil, porque quando eu cheguei ali e comecei aquele departamento do zero e vi que deu certo, que o faturamento, sabe? Quando você bater 100 mil, aquilo foi, para mim, uma facilidade muito grande de conseguir aquilo. Ele falou assim, nossa, eu pensei que a gente ia demorar uns 6 meses. E não foi. Sabe? Era um direcionamento correto. Então, assim, foi algo muito bem sucedido. Até que eu escutei de uma paciente que eu estava atendendo, que eu estava fazendo uma orientação cirúrgica para ela. E a gente conversando sobre a vida, perguntando o que eu estava fazendo lá, sendo que eu era daqui de Juiz de Fora. E tudo, eu contei um pouquinho para ela. Ela falou assim, então você veio para cá para você se curar, né? Para você saber que você pode escolher aonde você quer trabalhar, com que você quer trabalhar e com quem você quer trabalhar. Aquilo Foi um colírio, sabe? Clareou. Sabe, Foi exatamente. Sim, eu falei, gente, é verdade. Não preciso mais me submeter a nada. Não Posso criar meu preciso. caminho. Exatamente. Então, hoje, aí, nessa época, ele queria que eu fosse para Lafayette, mas, né, é uma complexidade muito grande se mudar de cidade. E eu não queria ficar mais fixa dentro de consultório. Eu sabia quais eram as dificuldades comuns de consultório. Né? Eu tô falando da oftalmologia, mas gestão é gestão. Né? Isso serve para qualquer especialidade. Se você tem uma clínica, se você tem um consultório, você precisa treinar. Mesmo que você tenha um funcionário. Então, depois que eu saí de Lafayette, falei que eu não ia ficar. Eu treinei uma pessoa para poder me substituir. Essa pessoa tá lá até hoje, já são 3 anos que ela tá lá com eles. É uma pessoa que eu mantenho em contato, é uma clínica muito bem estruturada. E essa propaganda de boca a boca, sabe? De médico para médico, de representante que conhece seu trabalho, que confia no seu trabalho, isso foi abrindo outros horizontes, sabe? A minha última opção realmente era Juiz de Fora. Pelo fato de eu ter trabalhado tanto tempo na mesma área e já era conhecida no meio por ter trabalhado ali, eu não queria, entre aspas, trair aonde que eu fiquei quase 30 anos. Então, eu comecei... olha só como é que a gente traz pra gente algumas coisas que nem são necessárias. Porque você faz um trabalho remunerado e a partir do momento que você se desligou daquele lugar, tá desligado. Você não tem mais uma traição. Olha como é que as mulheres fazem isso parecer mais difícil do que... que deveria ser, na verdade. A ligação do coração. Sim, gente, ali, os meus sonhos durante esses 27 anos foram os sonhos deles. Entendeu? Eu me satisfazia em ver a clínica ampliando. Eu ficava feliz por eles ganharem dinheiro. Eu ficava feliz por ter uma agenda cheia. Eu ficava feliz por ter um movimento bacana. A clínica ir conquistando, sabe? E eu vi, não me arrependo, mas eu vi que quanto que eu deixei de sonhar para mim mesma. Sabe? Eu olhava, eu me satisfazia com os sonhos deles. E graças a Deus, a minha profissão, eu consegui ser parte daquilo ali. E eu vi aquela clínica como se fosse minha. Eu não tratava como uma funcionária, sabe? Eu não tratava como uma funcionária. Eu vi aquilo ali, eu comecei quando era mato, como diz o ditado, sabe? Você construir cada sala, era uma sala só e depois se tornou 5. Você vê cada parede sendo derrubada, cada pessoa entrando, sabe? Pra mim aquilo era muito gratificante. Eu sentia que eu tinha valor naquilo ali, sabe? Na fidelização dos pacientes que gostavam de ser atendidos por mim. Então, assim, quando eu fui para Conselheiro Lafayette, eu vi que eu poderia ir para qualquer lugar. E me conta uma coisa, Cris, você enfrentou essa mudança e essa transição com 50 anos. Sim. Como é que foi para você chegar nessa idade e olhar para você e falar, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho tempo para sonhar. Tempo e ainda tenho capacidade de, aquilo que você falou, sonhava o sonho dos outros e agora eu vou sonhar os meus próprios sonhos. Como é que foi isso para você, pessoalmente?
Gente, na hora que eu perguntava, igual eu falei da terapia, quando a psicóloga perguntava quais eram os meus sonhos, eu não sabia responder. Que coisa estranha, né? Porque você não tinha. Não tinha sonhos. Então, uma coisa que eu escutei muito, né? Você vai sair daqui, você vai trabalhar onde? Mas você já acha tá com que 50 foi anos. ali, ó, na hora que você pensou, eu não tenho sonhos, eu preciso sonhar. Foi a virada Sim, de chave ali? foi a virada de chave. Sabe? Quase um dever pra casa. Quais os sonhos da Cris? Quais os sonhos? Eu amo atender. Eu amo pessoas. Eu amo ensinar. Eu nunca fui aquela pessoa que reteve conhecimento com medo de alguém tomar o meu lugar. Então, era uma coisa que pra mim era muito fácil compartilhar aquilo que eu conhecia, aquilo que eu sabia. Então, eu vi que dali eu poderia ser aquilo que eu já fazia de graça, poderia virar uma profissão pra mim. E foi isso que eu fiz. Né? Eu acho que além dessa virada de chave, tem uma coisa que a minha filha fala. Ela fica, né? Meus filhos são meio debochados, não sei porquê, não, mas enfim, não sei quem ensinou isso pra eles. E aí um dia fala assim: vão perguntar pra mãe assim, qual foi sua motivação? E a mãe vai falar: 2 filhos pequenos e um monte de boleto pra pagar. Motivação boa. É verdade, mas assim, o boleto ele é uma motivação mesmo. Não posso deixar de falar nisso, mas quando você vê que você tem uma bagagem, né? Sim. E que as pessoas olham pra você de uma maneira diferente daquilo que você mesmo se olha, isso é transformador. Na hora que você passa a acreditar naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você sabe, que você tem autoridade pra poder falar. Eu não falo de consultório porque eu passei por um consultório. Não. Eu vivo dentro de consultório durante 30 anos. Então, todas as etapas, desde a recepção, desde a telefonia, desde o atendimento, desde a orientação cirúrgica, passaram por mim. Então, assim, quando eu comecei a sonhar como dever de casa, eu vi que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. Até mesmo aquela pessoa que acha ainda que a secretária está ali só para atender telefone. Né? A gente ainda tem esse conceito. Não é. Tem muita coisa por trás dos bastidores, né? Acontecendo para uma pessoa estar ali trabalhando, recepcionando, colocando a sua cara. Porque qualquer coisa que acontece dentro da clínica, a primeira pessoa que leva é a recepcionista. Atrasos ou a falta de horário, enfim. São N situações. Então, eu vi que essas pessoas também precisavam de treinamento. Sabe? A única coisa que eu me deparei, que eu estranhei muito agora, nesses últimos tempos, que a gente está lidando com uma geração que não gosta de aprender. É verdade. Sabe? Isso, né? A gente está lidando com uma geração que não gosta de ler, não gosta de aprender, não quer fazer mais o que a obrigação. Não deu... Troca muito fácil das coisas, se enjoa, troca, não gostou, troca. Tá Sabe? tudo muito simples e fácil pra eles. Exatamente. E ao mesmo tempo, e tem um outro contraponto, né, um contrapeso, que ao mesmo tempo que tem essa facilidade de informações que hoje tem no Google, gente, qualquer coisa que você digitar ali, você vai saber, você vai ter uma informação na hora, que eles não querem. É tudo muito superficial também, Sim. né? Então, A informação vem muito fácil, eles né? não querem aprofundar e entender nada, porque tá tudo fácil. passa tão rápido na frente deles. Eu falo isso pelo meu filho, 14 anos. Aí ele fica lá no celular, olha. Eu falei, mas o que você entendeu das coisas, assim, profundamente? Porque não para ler um livro, não para ler uma coisa de uma forma mais aprofundada, que a gente tinha muito isso, né? Sim. E pelo que você vivenciou, né, de 30 anos aí, você viveu na prática. Sim. Então, eles não têm isso. Não tem. E eu vejo eu vejo clínicas contratando pessoas que são mais velhas hoje em dia por causa da questão do compromisso, da responsabilidade, sabe? Do que contratar uma geração mais nova. E sem contar que as pessoas mais velhas não têm tanto vícios. Exatamente. Durante o atendimento, durante o tempo, não compromete tanto tempo com isso aqui. Sim. Né? Então, a gente vê que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para aquele que quer trabalhar, tem espaço para você crescer dentro da área médica, dentro da área de consultório médico, né? Sendo uma recepcionista. Tem jeito de você fazer tudo, mas basta querer, né? Então, assim, uma das coisas que eu vi durante esses 3 anos e tudo, que não era uma coisa que acontecia só no consultório que eu trabalhava, mas em outros consultórios, que é essa frase que eu falei com vocês, que o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque às vezes é uma coisa tão natural
para um médico que não é natural para a secretária. Ou às vezes é tão natural para a secretária e para o médico não é. Eu fui contratada para uma cidade para ele falar assim, olha, eu não quero que você aumente meu faturamento, eu não quero que você aumente a minha agenda, eu não quero trabalhar mais, eu não quero. Eu quero que você treine as minhas secretárias e fale assim, olha, você não pode vir com esmalte roxo, amarelo. Você não pode vir com o cabelo todo desgrenhado. Você não pode vir com batom muito vermelho para poder trabalhar. Essas coisas que eu não consigo falar que eu quero que você treina. Gente, pode parecer uma bobagem. Postura, né? Sim, uma postura profissional. Mas faz diferença mesmo. Total concordo diferença. com o médico. Total diferença. total. Gente, o É bonito o vende. local onde você está. Eu acho que a pessoa pode usar tudo, dependendo do lugar onde No ela lugar, vai. justamente. Pode É usar uma qualquer Justamente. coisa, questão de dependendo do lugar onde ela vai. posicionamento, né? Você chega, você é Exatamente. atendida com uma pessoa com as unhas assim, É. dá aquela sensação assim, será que eu tô no lugar Tá destoando. certo? Sim. Porque o consultório, uma clínica médica, lembra o quê? Limpeza, claridade, Sim. clean. O Uma posicionamento. pessoa que não combina com esse ambiente. Eu também acho que os próprios pacientes, né? Eles sentem isso, eles Sim. não Ou até gostam. falta de higiene também. Também, Outra coisa, é. Sim. Né? Sabe? Se Então, peca. olha, e ele foi muito específico, sabe? Eu fui 4 meses para essa cidade, eu ficava uma semana inteira de segunda a sexta acompanhando a clínica e tudo para poder acabar o atendimento, para a gente poder ter esse tipo de treinamento. Imagem pessoal. Imagem pessoal. Dress code no ambiente de trabalho. O que você pode e não pode usar. Como que você trabalha com o olho e tem uma unha grande, gente? tem jeito. Coisa básica, sabe? É. Então, ele falou assim, eu não consigo falar. Eu não consigo chamar atenção. É Então, desagradável mesmo. É horrível, sabe? É horrível Até você chegar para outra pessoa e falar assim, você não pode vir com sapato aberto na área da saúde, né? Você não pode vir com esse tipo de roupa. Então, assim... Mas isso tudo, se isso tudo já tivesse sido programado, sabe? Pensado, antes disso acontecer, tantas clínicas não tinham esse tipo de problema. Na própria fosse- contratação. Exatamente, Olha, isso eu uma trabalhei numa cultura, empresa, você deve, não não sabe? deve. Que antes da gente ser contratada, Gente, a gente tinha o código de tem, postura. aí E pronto. você já podia querer ou não querer antes de ser contratado. Isso. Tá vendo? É isso. E Então, você mudar depois, você vira, a pessoa já tá acostumada com aquilo. De repente Sim. fala, não pode mais. como é que eu falo É. isso? Sabe? Você tem que... E outra coisa, você tem que ter muito... Hoje em dia as pessoas estão muito melindrosas, né, gente? Eu pensei isso. É. Porque hoje, conforme você fala, você tá me discriminando, Aham. agora como é que é? Misoginia. Né? Então hoje tem que tomar até cuidado com a forma que a gente fala. Exatamente. Porque a interpretação é de cada um. Sim. E nem sempre o que você fala é o que a pessoa interpreta. Às vezes ela leva Exatamente. pro lado que ela quer, ou pro lado que ela entende, né? E Então, isso é se uma eu- disciplina que os médicos não têm. E se falar Né? Fala de isso, qualquer jeito, É, pode exatamente. justo. ter um mal entendido. Exatamente. Você tem uma gestora, uma pessoa dentro da clínica, que ela vai cuidar disso tudo. No banheiro limpo, de uma clínica organizada, de uma recepção organizada, das atendentes serem gentis, né? Educadas e tudo. Isso faz total diferença. Muita. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Com certeza. A pior coisa que tem é você entrar num lugar e a pessoa nem olhar pra E você. geralmente a gente tá falando de mulheres, mas porque geralmente as secretárias são mulheres. Sim. Eu acho que nesse caso, se houvessem secretários homens, você também ia falar de corte de cabelo, Sim, de barba, de barba, amarrada, claro. de roupa passada, né? Sim. Das Unha coisas de limpa. Unha limpa, exatamente. postura de sentar, postura de Sim. conversar. Sim. E acho que até o assunto quando existe mais de uma recepcionista ou secretária, até o assunto delas enquanto tem cliente, paciente ali. Sim. Porque eu já vi, não só dentro de consultório, mas Lógico, lógico que lugar. for falando mal do cliente anterior. Aham. Sim. As pessoas falando mal de um cliente que eles acham que é isso ou aquilo, e eles usam até uns apelidos, umas coisas, na frente de outro cliente. Eu acho Sim. isso super desagradável. Sim. Exatamente. Isso é falta de quê? De treinamento. De ética, de Exatamente. que você ensina. Não é Ética óbvio. ensinável. Exatamente. Não é óbvio isso. É. Para os E, clientes. sim, entendeu? E às vezes tá falando de outro paciente, às vezes tá falando do próprio patrão. E fala de você quando você sai. Entendeu? Então, assim, precisa. É necessário o treinamento, seja que área que for.
sabe? Todas essas coisas, quando elas são bem fechadinhas, quando elas têm esse código de ética, igual a Rita falou, quando isso é desde a contratação, você não vai ter problema futuro. É verdade. Mas quando é uma coisa solta, você E coloca processo, alguém ali... né? Exatamente. Se você tem os processos bem estabelecidos, isso pode se tornar um processo. Exatamente. Não é? A Tudo. vestimenta, a Tudo. aparência. Exatamente. A postura, fala, tudo, Sim, né? exatamente. Desde a telefonia até o cargo da administração. Sim. Tudo são Ô, processos. Cris, e já que a gente já está falando, né, sobre esses detalhes, explica melhor pra gente o que é o Simplifique Seu Consultório, para quem que ele é Tá. e quais os problemas que ele resolve dentro de um consultório. Tá. Toda vez que uma pessoa me contrata ou ela entra em contato comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é estudar a clínica desse cliente, desse possível cliente. Eu faço a pesquisa de paciente oculto, eu quero ver como que é o atendimento, eu preciso conhecer como essa clínica funciona. Então, a primeira coisa que eu faço, o que a gente estava falando? De telefone e de recepcionista, né? Então, aí eu vou ver o Instagram, eu vou ver o site da clínica, eu vou ver o corpo clínico, eu vou ver o que tem. E, então, no meu primeiro contato, eu já consigo diagnosticar várias coisas. Se a clínica é uma clínica pontual, se a clínica é uma clínica organizada, se ela está antenada com o que tem de disponível hoje em dia de tecnologia, se ela já tem uma mensagem de saudação não robotizada, porque é um troço chato, né, gente? Diz que 1, 2, 3, 4, você quer falar com uma pessoa e tá aquele robô te perguntando 300 E às vezes troços. a gente volta lá pro início. Exatamente. Então, dali você já consegue entender um pouco como que funciona a clínica, sabe? E a rotina de dentro de consultório é tão puxada, que é uma coisa que eu falei, que não é só você ficar atrás do balcão atendendo, não é só você recepcionar um paciente, tem muitas coisas que acontecem para aquilo ali acontecer, que precisa de processos. Então, como que eu entro? Eu, geralmente, a maioria dos meus clientes, né, das pessoas que eu trabalhei, foram porque estavam insatisfeitos com a sua equipe e não sabia por onde começar. Demito todo mundo? Treino todo mundo? Né? Eu sempre sou da parte do treina. Primeiro treinamento, depois demissão. Né? Tem que ver essa primeira etapa da contratação, ela tem que ser redonda justamente por causa disso. Né? Mas você está lidando com pessoas, então é dia a dia que você vai vendo como que as pessoas elas vão se desenvolvendo. Então a primeira coisa que eu faço, cara da clínica, recepção e telefonia. A partir dali eu já consigo mapear a clínica toda. Então assim, os meus atendimentos hoje eles são exclusivos para médicos oftalmos. Mas é uma coisa que eu já estou abrindo para outras especialidades, porque, igual eu falei, gestão é gestão, né? Mas a parte de oftalmologia é uma coisa que me encanta, por quê? Porque eu tenho autoridade para poder falar a respeito desse assunto. Então, esses pontos que a gente estava conversando, o que é urgência, o que é emergência, a base da oftalmologia, sabe? Qual a especialidade que o médico trabalha, o que é considerado urgente ali. Esse trabalho de base de oftalmologia, eu faço com todos os funcionários que eu treino. Ah, mas eu já sei. Não quero saber. A gente vai ver de novo. Que bom. Então, assim, eu acho que precisa, sabe? As pessoas precisam saber com quem que elas trabalham. Para quem elas trabalham. Quem que elas vão encontrar ali. Quem são o público dela. Então, o meu primeiro trabalho é trabalho de base na oftalmologia mesmo. Depois, é um trabalho muito, Carol, muito direcionado para a clínica. Passando 30 anos dentro de consultório, eu consigo já chegar, não só em consultório de oftalmo, em qualquer consultório, e identificar alguns pontos cegos, sabe? Que tá muito latente e tudo aquilo eu pontuo para os gestores, para os médicos, né? Quando eu tenho contato direto com o médico, e proponho as mudanças. Então, assim, todas as minhas mentorias e consultorias, eu vou presencialmente na clínica, eu gosto de ver como que a clínica funciona no seu dia a dia. Porque se eu não estiver lá, é muito fácil eu dar uma ordem e eu sair correndo, né? Eu não tô ali dia a dia para saber como que ela funciona. Então, eu preciso também entender a demanda dos funcionários, né? Se precisa contratar gente, se não precisa, se precisa realmente só ir na parte de processo, só de uma organização, se precisa de demissão. Então, assim,
Essas coisas, elas vão acontecendo nesse contato que eu tenho presencial. Depois do presencial, que eu proponho as mudanças e tudo, eu vou acompanhando de longe. Sei. Tá? Geralmente, eu não fecho um mês só de treinamento, porque não dá para você explanar. Fica tudo meio andado. Então, eu não consigo acompanhar isso. Geralmente, eu tenho feito contratos de 3 meses para frente. Eu acabo criando um grupo com essas pessoas que trabalham dentro da clínica, né? E um direto com o médico, ou com o gestor da clínica, seja o que for. E vou passando por cada etapa. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fiz, eu passo por cada etapa. A não ser quando a pessoa já tem uma dor específica, igual eu falei dessa outra clínica. Mas o treinamento, o Simplifique, ele é para simplificar mesmo. Por quê? Porque diante de todas as etapas que eu passei, né, como recepcionista, como telefonista, como orientadora cirúrgica, como administradora, né, como a parte da parte financeira e tudo, eu consegui criar processos que otimizam o tempo. Você tem o seu próprio método. Sim, é o Simplifique o seu consultório. Porque o simples, bem feito, o básico bem feito, ele é perfeito. É a estrutura. Ele é de valor, é estrutura, é base. Sabe? Uma base consolidada, uma base boa e tudo, você tem uma equipe forte. Sim. Sabe? E nesses anos que eu trabalhei, eu consegui montar uma equipe. Eram pessoas que eu não precisava pedir assim, olha, você fica aqui um pouquinho hoje que tá um pouco apertado. Elas se ofereciam. Então, assim, uma das Elas coisas... entendiam o que estava acontecendo, né? Não precisava ficar Não explicando. precisava pedir, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe? Elas já se ofereciam, elas já se antecipavam. Então, o que eu faço com essas clínicas? É criar essa cultura do pertencimento. Né? Quem que paga o seu salário? É o médico ou é o paciente? É o paciente, gente. Sem Até o paciente, salário o do médico médico. não tem. Ele pode ter 300 diplomas, mas se o se não paciente tiver não paciente. tem um atendimento adequado, Ele não volta. É. ele não volta. Sim. Ele vai procurar outro. Tem muita oferta. É. Então, esse trabalho de base dentro da oftalmologia, para mim, hoje em dia, é é a área que eu tenho mais autoridade, né, em transitar, pelo fato de eu ter ficado 30 anos dentro, né, de clínica oftalmológica. Mas, assim, a parte de gestão e a parte de treinamento é de acordo com a clínica. Se é recepção, vão melhorar a recepção. Se é telefone, vamos melhorar o telefone, a telefonia. Sabe? Se é a parte de orientação cirúrgica, vão trabalhar bastante essa base da orientação cirúrgica. Quais são os fundamentos, quais são as cirurgias. Porque o paciente, ele já vem pronto. Tem paciente que ele não sabe nada. Tem paciente que você precisa falar o Medicaid Você pra já ele. chega sabendo o que você tem. Exatamente. Você sabe até seu antes, diagnóstico. né? Exatamente. Eu já cheguei em hospital com a bolsinha pra operar, que eu sabia que era apêndice. Aí. Já fui com o cabelinho lavado, jejum. Já cheguei lá prontinha. Num domingo. Porque eu já sabia o que eu tinha. Mas eu não falei nada pro médico, não, né? Porque eles não gostam. Não. Mas eu fiquei quietinha, só esperando o diagnóstico, não deu outro. Então, e uma das coisas que eu acho também que falta dentro de consultório, até mesmo nessa parte de orientação cirúrgica, é uma linguagem muito técnica, sabe? Muito científica. É. O paciente, ele fica sem graça de perguntar. É, Ele não fala, olha, não entendi nada. Ele não quer questionar, parece que Ele tá não questionando. quer, parece que tá questionando uma autoridade que E tá tem na médico que frente não gosta de dele. falar também, né? Convenhamos que tem médico que não explica nada, tem médicos que são excelentes, são detalhistas, mas tem outros que mal olham pra você, dá receita e não te explica nada. Você sai de lá do jeito que você entrou. Então, Com uma receita na mão, a diferença é essa. Exatamente. né? Então, por isso que essa parte de orientação, de você ter uma assistente, de você ter uma orientadora cirúrgica, é tão importante para a clínica. Pois é. Sabe? É uma das coisas mais importantes da clínica, para poder falar a verdade. Claro que é a equipe toda, né, gente? Ninguém joga sozinho, Sim. né? É uma equipe toda. A equipe toda, ela precisa estar alinhada. Mas você ter uma pessoa que entende o Medicaid e traduz aquilo para o paciente de uma forma que ele entenda e conforte e explique o que está acontecendo, eu acho que isso é essencial. E é isso que eu vejo que falta nas clínicas. Concordo. Quem tem uma pessoa dentro da clínica preparada para esse tipo de serviço, eu acho que ela já sai muito na frente. Ó, o treinamento tem que começar pelo médico. Gente, ó, o nosso tempo acabou, eu ficaria aqui, ó, tempão, adorei, porque assim, eu quero deixar pra vocês essa inspiração, porque a Cris,
ela tirou da experiência de vida dela o propósito de vida. E ela não se desanimou simplesmente, eu tô com 50 anos. Normalmente, muitas mulheres acham que chegar nos 50 anos, né, é a aposentadoria de tudo. Sim. E não é. Eu digo por mim que também estou começando uma nova fase da minha vida e comecei beirando 50. Eu já ultrapassei os 50. E assim, eu me conectei muito com a sua história, porque você também trabalha com essa parte de treinamento e eu adoro essa profissão. Acho lindo quem faz isso. E assim como você, muitas mulheres hoje têm tanta capacidade, têm tanto conhecimento num determinado segmento onde elas trabalharam a vida inteira, seja com faculdade ou não, mas elas têm tanta propriedade no que elas aprenderam que elas poderiam estar fazendo o mesmo que você, mas muitas vão se aposentar e não tem nada contra, né? Tá, gente? Ser dona de casa. Mas se tornam dona de casa sem querer ser dona de casa. Sem ser aquilo que elas querem. Sim. E sem buscar os seus sonhos. Né? Sim, sem buscar os sonhos. Vivendo os sonhos de outros uma vida inteira, como você também passou por isso. Mas eu achei incrível a sua história e que seja inspiração para muitas mulheres que estão assistindo aqui agora. Tomara. Que peguem seus conhecimentos, suas bases, aquilo que elas dominam e levem isso para outras mulheres ou para homens também, não importa. Mas expandir, deixar fluir esse conhecimento. E por que não, de forma profissional? Porque às vezes a pessoa, mas isso aqui é meu propósito, não posso ganhar dinheiro. Não! Propósito é pra você ganhar dinheiro, pra você prosperar. Você prospera ajudando, não tem coisa melhor que essa. De você prosperar. Dinheiro é consequência, né? Do serviço bem feito. Você faz fazer o bem prosperando. É consequência. Né? É verdade. Então que fica essa inspiração, a gente agradece muito a sua presença. Agradeço. Quero agradecer também, e antes de agradecer, gente, já deixa aí o seu like, né? Mas eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que é o Compadre Grill, da Praça do Bandeirantes, onde serve a melhor costela de Juiz de Fora, cupim, rabada. Gente, não deixa de ir lá para você experimentar, que eu tenho certeza que você depois vai me agradecer pela indicação. E temos também o laboratório Sagioro de análises clínicas, super tradicional aqui na nossa cidade, né? Tá lá na Avenida Presidente Itamar Franco. Esse laboratório é sério, é antigo aqui, você pode ir lá, pode confiar que você vai ser muito bem atendido. Temos também Estambaço Seguros. Com a Ana Cláudia, seguros personalizados para o que você precisa. Você não vai pagar nada além do que a tua necessidade precisa. E também a Gráfica Flexotec. Faz adesivos, rótulos para o seu produto de forma personalizada. É só entrar em contato com eles que você vai receber todo o atendimento, toda a assessoria. E aqui a gente vai encerrando. Deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreva também. Aqui o podcast Salta Agulha, podcast só delas também. Tem o canal, tá? Delas, então vai lá, curte, se inscreve também. E é isso, gente. Querem falar alguma coisa pra gente encerrar? Não, a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigada, Cris, pela Eu que agradeço. E a Cris também fala suas redes sociais, se apresenta aí, né, para as pessoas te acharem. Tá joia. O meu Instagram é @CristianeGoldner. Ali tem um pouco daquilo que eu faço, igual eu falei, meu treinamento ele é bem específico, né, de acordo com a necessidade de cada clínica. E se eu posso deixar um recado, claro, né? Treine seus funcionários, né? Treine as pessoas que trabalham com vocês, porque a gente está cuidando de vidas, né? A gente está cuidando de vidas, a gente faz parte, quem trabalha dentro dessa área médica, a gente faz parte de um cuidado com outra pessoa. Então, invista em treinamento, invista em uma pessoa capacitada, na excelência do atendimento, porque vale a pena, né? Vale a pena. O retorno, ele vem, né? Os pacientes, eles vêm, e você conseguir ter uma equipe, né, formada, contar com essa equipe, mesmo quando você não está presente, eu acho que é uma coisa que não tem preço. É essencial. É essencial. Então, o Simplifica, ele surgiu para isso. Para simplificar a vida do médico, simplificar a vida dos funcionários, mas com excelência. Porque o básico bem feito é a base de tudo, né? Gente, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada a você também. Volte mais vezes, sempre que quiser. Tá joia, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.